Oi, Juliano. Estão vendo o slide? Diga. Essa coroa tão linda na tua cabeça. Ai, você viu? Minha sobrinha pediu para eu dar aula de princesa. Ah, entendi. Achei que vocês não tinham reparado. Conceito. Ai, meu Deus do céu. Então, bora lá. Nós, na última aula, né? Vamos colocar assim, a gente estava falando sobre a Grécia. Por que a Grécia é muito importante para a gente? Porque os romanos copiaram muitas coisas da legislação grega. E o nosso direito é baseado no direito romano, né? Que a gente chama de direito romano germânico, tá? A Grécia, ela tinha um Estado laico, que eu expliquei para vocês aqui o que é o Estado laico, que é quando a gente não tem uma religião obrigatória, né? O Estado não impõe uma religião. Falamos ali dos períodos da Grécia. Falamos da morte, do casamento, dos escravos, da questão das roupas, o divórcio, que já existia. Falamos ali da classe de juristas, né? Falamos do logógrafo. Não sei se vocês estão lembrados, porque faz tanto tempo, não é tão ruim quando demora assim para falar, mas enfim, nós falamos. Aqui eu coloquei um dos símbolos do direito grego, né? Dos tribunais dele. Falamos também, falamos dessa classe de juristas, né? O advogado em si não levava esse nome, né? Mas vamos falar como se fosse, né? Eram pessoas que não eram bem vistas, né? Na verdade, na Grécia, estudar para ganhar dinheiro não era uma coisa bem vista, tá? E também tinha a questão de que se você defendesse alguém, eles poderiam entender que você era cúmplice daquela pessoa. Falamos de Drácon, que eu ressaltei para vocês gravarem esse nome, né? Principalmente ali por conta das penas draconianas. Vocês estão lembrados o que são penas draconianas? Eu sempre peço isso em prova. Alguém lembra o que são as penas draconianas? São penas muito severas. Penas muito severas. Isso, são penas severas, castigos severos, pena de morte, tá? Depois de Drácon, a gente teve Solon, que acabou amenizando ali, principalmente tirando a pena de morte para muitos crimes. A Nicole está chegando. Falamos do logógrafo, que era aquela pessoa que fazia os discursos forenses, os 2 órgãos de jurisdição que a gente falou. Deixa eu achar aqui, a Assembleia e o Areópago, que eram esses 2 órgãos. Falamos de que tipo de crime que se julgava no Areópago, vocês devem ter anotado isso aí. As sentenças, elas só decidiam se era culpado ou inocente, ou se sim ou não para o seu pedido, caso não fosse alguma coisa criminal. Então, a decisão final era sim ou não, ou culpado ou inocente. A gente não tinha essas possibilidades que a gente tem hoje. Já existiam recursos, tá? A gente já tinha recurso nessa época da Grécia. E os depoimentos dos escravos, que eu acho que foi onde a gente parou, que os escravos, antes de serem ouvidos, eles tinham que ser judiados, né? Deixa eu achar o termo aqui. É tanta folha. Onde você está aí, vocês acham? Cadê? O termo que eu coloquei no material.
Acho que é torturado, prof. Isso, tinham que ser torturados, tá? Aí que eu ia mentir se eu fosse torturada, né, gente? Aqui eu coloquei para vocês, governador de Atenas, nascido como fundador da democracia, um dos 7 sábios. Meu filho está querendo meu bombom, é metade, hein, Tiago? Minha irmã me deu um bombonzão de morango. Dedicou-se à mocidade e ao comércio, mas ganhou notoriedade ao liderar os atenienses. Reestruturou as instituições políticas, deu direito ao voto aos trabalhadores livres, sem bens, e codificou o direito e promulgou uma legislação especial sobre o uso de águas e fontes públicas. Tá? Esse é o nosso amigo Solon. Não vai ter foto dele, né, gente? Lógico, né? Muito tempo antes. Até aqui, alguém quer perguntar alguma coisa? Que ali eu só estava relembrando. Ninguém quer perguntar nada? Eu estou resumindo para vocês terem ideia, o meu material acho que tem uma meia dúzia de folha. Depois vocês peguem o material para ler, tá? Não fiquem só uma hora de aula, porque pensem que essa aula aqui de vocês, ela deveria estar durando 3 horas. Então, vocês iam ver bem mais minuciosamente, né? Deixa eu achar aqui onde eu parei. 2 órgãos de jurisdição, discursos para tribunais. Aqui, ação privada. Aquilo que hoje é crime, naquela época, dependia de ação privada. Os crimes públicos eram denunciáveis por qualquer um. A denúncia era uma petição simples. Gente, então hoje, por exemplo, se você tem um problema cível, tá? Você tem um problema cível. Você entra com uma ação no cível, né? Você não vai lá e faz uma denúncia, um boletim de ocorrência. Então, nessa época, essa ação privada, ela era para tudo, tá? Ela dependia, tudo dependia de ação privada. Eu não sei se vocês não viram ainda, mas vocês vão ver em direito penal que a gente tem ação pública e ação privada, ação condicionada e ação incondicionada. O que é isso? São ações que o Estado entra, independente se a gente quer ou não quer que ele entre. Tem ações que eu preciso denunciar para que o Estado entre com a ação. Tem ações que eu preciso denunciar para que dê a entrada no processo. Então, a gente tem todas essas possibilidades. Naquela época, todas elas dependiam de ação privada. Todas dependiam que a parte fosse lá alegar, entendeu? Então, por exemplo, homicídio. Homicídio é uma ação pública incondicionada, porque independe da vontade das partes. Se alguém morrer, for assassinado, vai ser aberto um processo de um inquérito policial e aquilo lá vai virar uma ação judicial, tá? Então, aqui, nessa época, todas as ações, elas precisavam. Então, alguém da sua família foi assassinado, você precisava fazer essa ação privada, essa denúncia, para que o processo fosse aberto, tá? E isso era feito através de uma petição simples. Então, tinha que fazer essa denúncia. O que acontecia? Eles tinham muito medo da impunidade, tá? Então, eles entendiam que se uma pequena ofensa não fosse punido, aquilo lá podia desarranjar a cidade inteira. Então, até por isso que durante muito tempo eles tiveram penas severas por conta disso. Então, se o cara roubasse uma galinha e ele não fosse punido severamente, podia ser que depois ele
roubasse outra galinha, roubasse um gado, roubasse uma ovelha, roubasse suas terras, matasse alguém. Então, eles tinham receio disso, os gregos tinham muito medo da impunidade. Então, eles tiveram muitas penas severas por conta desse medo da impunidade e acabar ali desarranjando a cidade, tá? Eles já tinham os contratos, a gente encontra na doutrina que eles tinham contratos consensuais, então são contratos em que as duas partes estão concordando em estar fazendo aquilo lá, né? Por exemplo, um contrato de casamento, um contrato de locação, né? Então eram contratos consensuais, a gente já encontra isso na doutrina, tá? E eles também foram revolucionários porque eles aboliram a justiça familiar. Lembra que no Cidade Antiga eles eram apregados assim com a questão da justiça familiar? Era a família quem fazia a justiça, tá? Então aqui os gregos eles já aboliram isso, tá? Não era mais a família que julgava, tá? Eles tinham pessoas responsáveis para chegar a uma sentença ali justa. E eles promoveram muitos debates sobre o que é justo e sobre o que é justiça. Eu sempre coloco aqui para os meus alunos, vou até contar um caso de um processo meu que saiu esse final de semana. Deixa eu aqui interromper. Vocês lembram que no meio do ano eu fui para Roraima, né? Mas no começo do ano eu fui para Roraima também para visitar minha irmã. E daí, quando eu fui, foi eu, minha mãe e meu filho. E a minha mãe e meu voo, quando a gente chegou em Manaus, o meu voo foi cancelado, atrasado, na verdade, e eu fiquei 4 horas e meia parada em Manaus, esperando consertarem a aeronave. Na volta, eu ia pegar um voo de 8 horas e sair de Roraima, acho que 1 hora da tarde. Ia chegar, 10 horas da noite aqui em Maringá. Eu chegava no mesmo dia, porque eu casava no sábado até. Enfim, meu voo foi cancelado. Eles transferiram para um voo 6 horas da tarde e me colocaram num voo de 18 horas. Eu saí de lá às 6 da tarde, 5 da tarde, e fui chegar em Maringá no outro dia, às 10 da manhã. Enfim, entrei com uma ação de indenização para mim, para minha mãe e o meu filho junto comigo. A minha mãe fez acordo, ela recebeu 3 passagens por conta disso, e eu não quis fazer acordo, eu mantive a ação. Sexta-feira saiu a decisão. Imagina quanto que o juiz me condenou a Azul. Ele condenou a Azul a me pagar. Agora vocês chutem quanto? R$ 1.000, o Ronaldo. Ronaldo já acertou de cara. R$ 1.000 eles me condenaram. Eles me condenaram, não, condenaram a Azul. Eles não condenaram nem ao valor da passagem. Eu paguei R$ 1.500 cada passagem. Nem o valor da passagem eles não condenaram a Azul. Isso é justo? Mas pode ser que seja justiça, né? Pode ser que ele esteja, diz ele, né, na sentença até, que é para não haver um enriquecimento ilícito da minha parte, porque com R$ 1.000, né? Se eu ganhasse R$ 2.000, por exemplo, eu ia ficar rica, né? Então, eles condenaram a Azul em R$ 1.000. E colocou lá a decisão do tribunal e tudo mais. Eu estou vendo se eu vou recorrer, porque se eu for recorrer, eu vou ter que pagar custas, né, em cima do processo, e se eu não ganhar no tribunal, eu ainda tenho que pagar 10% de honorários em cima do valor. Então, tem essa ainda, né? Então, às vezes, os R$ 1.000 ainda vou usar para pagar as custas e para pagar honorários para o advogado da Azul, se eu não ganhar. Então, enfim, é isso. Então, a gente tem que analisar o que a lei prega, tá? Que, para mim, no meu entendimento, é justiça, que é o que está ali no papel, e o que é justo. Porque quando você busca o judiciário, o que você quer?
Você quer que ele seja justo com você, que ele veja pelo que você passou, não é? E não faça toda essa papagaiada. No meu caso, por exemplo, eu troquei um voo de 8 horas, eu fui obrigada a trocar um voo de 8 horas, porque não tinha outra opção, por um voo de 18 horas. Eu tive que ficar no aeroporto parada, eu acho que mais de 6 horas. Uma idosa de 72 anos e mais o meu filho. Em Manaus, em janeiro, bem na época da pandemia. Isso eu acho que era uma terça, quarta-feira, e eu casava no sábado. Quer dizer, atrasou todas as coisas que eu tinha para ver aqui em Maringá. Então, assim, no meu, é lógico, né, que eu estou sendo imparcial, porque eu sou a autora da ação. Mas a gente conseguir ver o que é justo e o que é justiça. Porque nem sempre a gente... Na maioria das vezes, na verdade, tá, gente? Quando um cliente vier procurar vocês, vocês não vão encontrar um artigo de lei específico ali para ele, tá? Falando assim, assim, assado. A não ser quando é um contrato muito específico, alguma coisa muito específica que o direito trata de uma forma muito completa. Se não, você vai ter que buscar mostrar para o juiz as injustiças que o seu cliente está sofrendo e que o juiz seja justo com aquilo lá. Ele averigue aquela situação para te dar uma decisão justa, tá? Então, essa reflexão que os gregos colocavam, já pensavam sobre o que é justo e o que é justiça, a gente já tinha isso há mais de 400 anos antes de Cristo, tá? E hoje a gente ainda busca isso, ok? Alguém quer falar alguma coisa? Note. É igual ao apartamento da minha mãe, Nicole, é bem isso mesmo. É igual a história do apartamento da minha mãe. Injusto. Então é isso, deixa eu ver. Agora a gente vai começar a falar de Roma, tá? O direito romano ele tem um perfil individualista, tá? Eles são muito, no entanto, que o direito civil nosso, ele é baseado no direito romano, tá? Então, essa parte de se preocupar com o seu, com cada um, né? Essa parte privada de cada um que a gente tem no direito civil, no direito de Roma, eles têm esse perfil aí individualista que diz muito respeito ao direito privado, que é o que a gente acabou copiando deles, tá? O nosso Código Civil tem muita herança do direito romano, tá? Na época da realeza, os magistrados eram os reis, tá? O único magistrado que tinha era o rei. Na época da República, daí já tinham outros cargos com função de magistrados, que a gente vai ver que são os pretores e os juristas, tá? Então, na época de rei, o rei era o único magistrado. Já na época da República, eles já têm cargos para magistrados, tá? Não chamava magistrado, mas teria a mesma função que a gente tem hoje um magistrado, tá? A partir do século IV, o direito começa a se afastar da religião em Roma, tá? Então, ele começa a laicizar, tá? Então, o direito, né, a jurisprudência, eles começam a se afastar da religião. Isso ainda na época ainda não refletia numa democratização, diferente da Grécia, tá? Que é o berço da democracia, que a gente já falou aqui, tá? Os juristas, eu vou até ler aqui porque é um parágrafo meio grande, mas está lá no material de vocês, tá? São os notáveis, fidalgos, prestam serviços dando conselho aos pretores, aos amigos e aos clientes. Não advogam no foro, pois isto era considerado indigno,
e o que fazem é uma honra. Sua remuneração não é em dinheiro, ó, remuneração não é em dinheiro, mas em influência e em prestígio. Ninguém se tornava jurista em Roma por concurso simplesmente. Suas tarefas variavam em dar conselhos sobre contratos e negócios, dar conselhos aos pretores, que é como se fossem os magistrados, de como enquadrar casos novos, né, num julgado que já tinha, ou criar novos remédios, né, novas decisões ali. Auxiliavam os juízes, auxiliavam a redação das constituições imperiais, reduziam seus conselhos a escrito. No período da República, onde alguns juristas foram professores, e provavelmente dessa época, dessa atividade que surgiram alguns livros de direito, tá? Então, esses eram os juristas de Roma, tá? Depois vocês peguem lá no materialzinho de vocês e deem mais uma olhada naquilo ali. Vocês não podem sair da faculdade sem saber quem que é a base do nosso jurista, tá? Da onde surgiu esse jurista que a gente tem hoje, tá? Então, vocês têm que saber quem que é o jurista. Outra coisa que eu preciso que vocês saibam, que é muito importante, é quem foi Justiniano. A gente já falou dele aqui? Não. Ainda não, professora. Não. O Justiniano, gente, ele foi um rei que ele fez uma grande compilação, a gente fala, de livros, tá? Ele juntou vários livros que a gente tinha, inclusive de direito, e colocou tudo num só, tá? Então, a gente tem uma grande fonte de direito por conta de Justiniano. Depois, vocês procurem na internet, deixa eu ver se eu coloquei aqui, o código, não, o código Iuris Civilis, não coloquei aqui. Mas vocês podem procurar depois a principal obra de Justiniano, porque foi dessa principal obra que surgiu o nosso Código Civil, que é o Iuris Civilis, tá? Vocês podem procurar depois que vocês vão achar. Sobre Justiniano. Ele cai na prova da OAB, tá? Esse Justiniano. Ele cai em direito civil, em alguma outras disciplinas ele acaba caindo. Então, é bom vocês darem uma olhada sobre esse camarada. A Karen. As fontes normativas. No direito romano, eles nem sempre tiveram as mesmas fontes, tá? Eles já tinham leis que eram votadas em assembleias, mas, de forma geral, normalmente, as fontes normativas, elas eram sugestões dos magistrados, tá? Mas, durante o período da República, eles tiveram leis que eram votadas, tá? Igual a gente tem hoje. Então, eles tiveram também isso há 400, 500 anos atrás. Os senatus consultus eram as pessoas que davam opinião sobre certa matéria. Então, é como se você pegasse aí um jurista de renome e pedisse um parecer para ele. Então, aqui em Maringá, por exemplo, a gente tem o Medina. Ele é professor da UEM, ele é advogado e ele é escritor. Ele até participou da reforma do nosso CPC de 2015. Se você for pedir um parecer para ele, não é nem para ele advogar no seu processo, um parecer para ele dar sobre o seu caso, ele vai te cobrar aí, sei lá, no mínimo uns 10 mil reais, tá? Então, é como se ele fosse aí um senatus consultus, tá? Nos dias de hoje, que a gente chama aí de parecista, tá? Então, ele vai dar um parecer sobre aquilo lá. Os atos dos imperadores eram as constituições, tá? Então, todo ato
que o imperador tinha, aquilo lá virava lei, tá? E nessa época virava artigo da Constituição, tá? Então, os atos do imperador eram as constituições. Os julgamentos nessa época, eles eram chamados de decreta. Deixa eu até escrever aqui na frente para vocês. Decreta, tá? Os julgamentos, eles eram chamados de decreta. Rescripta, tratava-se da resposta a consultas feitas por magistrados. Então, o magistrado fazia algum tipo de consulta, essa consulta era chamada de rescripta, tá? Então, consultas feitas por magistrados eram chamadas de rescripta. Os magistrados e os pretores, os magistrados, nessa época, eles podiam expedir editos, né? Que eram como se você chegasse numa cidade e colocasse, aqui vai ser tal lei, tá? Aqui vai funcionar dessa forma. É igual aqueles filmes que a gente chega e assiste, que eles pregam, tipo, no mural da cidade e colocam que o imposto subiu. Então, os magistrados, eles podiam expedir esses editos, tá? Não só sobre impostos, sobre tudo, tá? E os pretores os expediam para ampliar a proteção de novos direitos. Então, os pretores também faziam editos, só que era para ampliar algum direito que já existia. O magistrado não, ele já podia criar alguma coisa que ainda não existia, tá? Em 95 a.C., tentaram organizar o direito em grandes gêneros e classes, tá? Mas a maior divisão que a gente tem, a melhor referência bibliográfica que a gente tem é do Justiniano. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na internet para vocês verem. Wikipédia não, né, gente? Esse camarada aí é o Justiniano. Deixa eu ver se vai ter aqui as obras dele. Não gostei de você. Aqui tá falando, esse Corpus Iuris Civilis aqui, Institutos de Justiniano, a Digesta, as Institutas, tá? Deixa eu ver se tem outra aqui. Só história. Nossa, nenhum vai estar falando das obras. Que isso? Que sacanagem. Nenhum fala, gente. Aqui, tá vendo? O Código de Justiniano e a sua importância para o direito brasileiro. Esse aqui é o principal para a gente, tá? Não foi só esse que ele escreveu. Ele escreveu Institutas, Pandectas, tá? Vários outros. Mas o Corpus Iuris Civilis é o principal, é o que deu sentido ao que é a cópia do nosso direito civil, tá? Deixa eu ver se tem mais algum aqui, Então, ele tem o Codex, tá? Que ali vai ter leis imperiais, o Digesta ou Pandectas, tá? Que vai estar falando, vai ter jurisconsultos ali, as instituições, tá? Que eram mais um material didático, as novelas, que eram um compêndio de todas as constituições, tá? Então, todos esses aqui são obras do Justiniano. Depois vocês deem uma olhada mais aprofundada para vocês verem mais sobre ele, tá?
os gregos no pensamento romano, tá? Como Roma, eu já falei para vocês, dominou vários lugares do mundo, um deles foi a Grécia, né? Então, a filosofia grega passou a fazer parte do pensamento jurídico romano. Então, por conta disso, que a gente tem muita influência dos gregos no direito romano, porque eles acabaram utilizando muito ali da filosofia, tá? Da filosofia grega, porque é a top de linha, é até hoje, né? A filosofia top do mundo é essa filosofia grega. E ela acabou influenciando muito no direito romano, ok? Então, consequentemente, influenciou no nosso direito civil, ok? Direito privado. Direito privado, para os romanos, ele estava diretamente ligado à família na sociedade romana, tá? É um sistema de regras pela qual se mantém a família como unidade produtiva, tá? Então, esse direito privado deles, ele é mais ligado à família. Lembram que na Grécia a gente viu que a família está completamente separada do direito, né? A família não intervém em nada. E aqui não, tá? Aqui o direito privado, ele está ali ligado à família, a questão da produtividade da família, a classe social da família, tá? Então, os romanos, eles tinham esse pensamento, vamos colocar assim, um pouco mais atrasado, e os gregos eram um pouco mais avançados. Se a gente for parar para comparar com o que a gente tem hoje, lógico, né? Direito de propriedade também já era uma espécie de jurisdição, então eles já tinham normas sobre isso, tá? Porque isso aí acabava comandando coisas e pessoas de uma família, tá? Então, as pessoas acabavam uma casando com a outra por causa de terra, tá? Então, eles já tinham essa questão aí no direito de propriedade. E em relação à pessoa jurídica, os romanos não desenvolveram sobre esse assunto, tá? Em compensação, os gregos, a gente já começa a ter um sinal ali sobre isso, tá? Mas os romanos não falaram sobre isso. Até aqui, meus amores, está tudo certo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tranquilo. Vocês só estão com calor? Nossa, eu tô com muito calor, gente. Ninguém quer falar nada, meus sussus. Vocês sempre falam tanto. Depois, ali no direito romano, ainda no direito romano, sobre o casamento. O casamento podia ser de duas formas. Deixa eu escrever aqui para vocês. Oh, meu Deus. Vou copiar aqui, porque senão eu ainda escrevo errado. Com Manu e Cine Manu. Tá? Então, eles tinham dois tipos de casamento. Dependendo se a noiva ia permanecer sobre o poder da família dela ou se ela ia estar sobre o poder do seu marido, tá? Então, com Manu e Cine Manu. Então, eram os dois tipos de casamento. E as regras de casamento, elas variavam dependendo da casta que as pessoas estavam e se eram estrangeiros ou não. Por quê? Porque Roma dominou muitos lugares, então eles tinham que ter uma legislação específica para estrangeiro, tá? Para casamento de estrangeiro. Então, basicamente, era isso do casamento. Império Romano. Duração do Império Romano. A gente tem uma divisão aí na duração do Império Romano. O Império Romano, gente, ele durou, se vocês quiserem anotar aí, de 753 antes de Cristo a 565 depois de Cristo, tá?
Então, ele durou bastante aí, né? A divisão do direito romano. Gente, essa divisão e as fontes do direito eu sempre cobro em prova, tá? Quem tá com material aí, faz anotação para vocês não perderem isso aqui, tá? Isso aqui eu também sempre cobro em prova. O direito romano ele era dividido em ius publicum e ius privatum. Direito público e direito privado, tá? O direito público, o que o direito público fazia? Ele organizava a república, tá? Ele organizava o Estado, ok? Então, o direito público cuidava disso. Já o direito privado, ele cuidava da relação entre romanos, né? As relações privadas ali. E esse direito privado, ele tinha uma subdivisão, que era o ius civile, que tratava, que era o direito quando um romano tinha problema com outro romano, o ius gentil, que era aquele direito para todos os povos, e o ius naturale, que era aquele direito para todos os racionais, inclusive escravos e bárbaros. Por que você separa tanto, professora? Porque os romanos, por exemplo, escravo não era visto como gente, era visto como coisa. Por isso que a gente fala racional, tá? O estrangeiro, ele também não era visto como um romano, por mais que, por exemplo, ele tivesse agora morando no Império Romano, porque o país que ele mora foi dominado. Então, se um romano tinha problema com um romano, que código que o magistrado ia usar? O ius civile. Para todos os povos, o ius gentil. E o ius naturale para todos os racionais, tá? As fontes desse direito romano. Eles tinham o ius scriptum e o ius non scriptum. O ius scriptum é o direito escrito, tá? São as constituições imperiais, responsa prudentum, eles têm vários documentos, tá? Mas é o direito escrito, é a lex escrita, tá? Lex é a lei. E o ius não escrito, que é o direito não escrito. São aquelas normas primitivas, o direito consuetudinário. Vocês estão lembrados do que é direito consuetudinário? Direito costumeiro, né? Que é aquele que não precisa estar no papel, mas eu vou acabar cumprindo da mesma forma, tá? Então, esse é o direito não escrito, o ius non scriptum, ok? Aqui eu coloquei para vocês os magistrados que a gente tinha em Roma. O censor, o questor, o edil, o prestor e o cônsul, tá? Eram esses aqui os magistrados romanos, ok? Depois eu coloquei aqui para vocês os períodos do direito romano. A realeza, que foi de 753 até 510 a.C., nessa época eram utilizadas leis e costumes. E as classes sociais eram divididas entre patrícios, homens livres, né, que eram homens livres, clientes, que eram os estrangeiros, e os plebeus, que eram a classe inferior, e os escravos, tá? Na época da República, que foi de 510 a 27 a.C., as fontes já eram os costumes e a interpretação dos prudentes. A gente já tinha dito dos magistrados, plebiscitos. Vocês já ouviram falar da lei das 12 tábuas? Já ouviram falar dessa lei? Lei das 12 tábuas? Eu não. Nunca ouviu falar? Ninguém ouviu falar sobre a lei das 12 tábuas, gente? Não, professora. Não? Então, deem uma procurada nisso também depois. Se a gente tivesse em aula, eu sempre dou um trabalho sobre a lei das 12 tábuas para os alunos escreverem sobre uma das tábuas,
tá? Mas como a gente tá aqui no remoto, então não dá para eu fazer exercício com vocês em aula, até porque já tem exercício lá, né? Devia ter colocado esse, né? Não pensei, mas tudo bem. Então, eles tinham já outras formas aí de legislação. No período do Alto Império, que começa em 27 antes de Cristo e vai até 284 depois de Cristo, esse Alto Império é a época que Cristo nasce, vive, morre, tá? Nessa época eram utilizados os costumes, senatos consultos, responsa, constituições imperiais, leis, tá? Eram divididos, a classe social era dividida entre o imperador, o senado e os comícios, ok? Depois do Baixo Império, a gente teve de 284 depois de Cristo a 565 depois de Cristo. A gente tinha as leis, as leges antes de Justiniano e o Corpus Iuris Civilis, que é o Codex Justiniano, né? Que Justiniano fez. E depois do período bizantino, que foi do ano 565 até 1458. Peraí, gente. Sushi! Mina! Já para dentro! Para de latir! Ok! Ok! E aí, gente? Vocês estão muito quietos. Eu gosto de vocês falando. Garanto que se fosse para fazer fofoca, vocês estavam participando. Fala, Camila. Do céu, tô só o pó. Tá só o pó, Vitória. É o calor, deixa mole, né, Ronaldo? Não, isso eu devo concordar. Eu tô com a mão até inchada, gente, tão quente que tá. E essa parte do direito romano aqui também não é a minha preferida. Cadê a Nicole? Aí, Eu tô aqui. Calma, Sidney, fica na sua. Acabou de pegar fogo em uma casa. Não é na sua, não, né? E perto, você tá comendo fumaça? Não, Vanessa. Cuidado. Você tá comendo fumaça? Então sai, vai para fora. Apagou, já apagou, Deus me livre e guarde. Vocês viram esses dias que uma mulher tocou fogo num motorista de ônibus? Jogou álcool nele e depois tacou fogo. Diz que ele só não teve as vias aéreas prejudicadas, que é o que acaba matando, porque ele estava de máscara. Mas o que deu nessa louca? Pelo que falaram, ela tem problemas mentais. Mas não pode sair na rua, né, gente? Tem problema mental desse tamanho, não pode sair na rua, né? Para tacar fogo nos outros, não pode sair na rua, né? Parece que ela tem, não sei se é esquizofrenia, alguma coisa nesse sentido, porque diz que o motorista nem conhecia ela. Nunca nem tinha visto, e ela só... Pode falar, Letícia. Ô, professora, eu não sei se é o mesmo, mas diz que morreu. Não aguentou. Teve 3 paradas cardíacas e morreu. Teve 80% do corpo queimado. Ele teve 80% do corpo queimado. Deve ser o mesmo, Letícia. Nossa, achei que ele ia sobreviver, porque falaram das vias respiratórias, mas 80% é muito, né, gente? Ai, que dó. Que dureza, né? Esse mundo tá de louco mesmo. Me dá R$1.000 de condenação. Fala, Nicole. E a pergunta que não quer calar, que eu perdi o início da aula. E essa coroa? É que a minha sobrinha pediu para eu dar aula de princesa hoje. Ela tá lá com Wesley entendi. Agora. Meu filho veio, olhou o notebook e falou bem assim, você não tem professora, você tem princesa? Fala, tem. Hoje a professora tá de princesa. Com vocês eu pego leve, porque eu dou aula à noite, na segunda-feira eu estou tranquila. A turma da manhã eu dou aula de roupão, de macacão de bichinho, nossa, touca, luva. É que vocês pegam eu à noite já, assim, né? Já tô mais arrumadinha. Mas o pessoal da manhã, eles me pegam de cada jeito
Que só por Deus, festa junina, eu me visto de caipira com eles de manhã, faço trancinha, pintinha no rosto, para ver se eu acordo eles, entendeu? Porque já que não dá para dançar aqui na frente, então a gente faz essas coisas para acordar os alunos cedo. Meus amores, mas então é isso. Vocês querem perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Eu quero ver se eu acho. Deixa eu abrir aqui o calendário para eu confirmar a data da prova com vocês. E já aproveitar e fazer a chamada, né? Como é que é a sua prova, professora? Estrutura. Amada, eu sou obrigada a fazer... Gente, é 5 questões abertas ou é 6? Eu não lembro não, mas eu acho que é 6. Alguma coisa nesse sentido. Não posso fazer nenhuma questão de marca X. Só questão aberta. Cadê o calendário? O calendário da disciplina não quero. Mas aqui tem. Avaliação do primeiro bimestre. Do dia 30 ao dia 6/10. Então, começando numa quinta-feira. Hoje é que dia? Hoje é dia 13. Então, a gente vai ter mais 2 aulas. A gente vai ter aula dia 20 e dia 27, tá? Então, a gente tem mais 2 aulas. E daí, vocês começam na semana de prova no dia 30. Beleza? Vai rolar aquela revisão? Ai, será que vocês estão precisando de revisão? A gente quase não tem nem conteúdo, gente. Pronto. Mas é claro que vai ter revisão. Mas não tem nem conteúdo. Como Justamente, não teve nem aula sua. Você vai cobrar o quê? Só os dias que você está dando aula? É lógico, só os dias que eu estou dando aula. Vamos lá, então, gente. Alexia não tá. Aline. Que isso? Estão dando descarga? Gente, alguém me responde aí, tá? Se o aluno responder. A Aline não tá. Deixa, eu vou fazer aqui. Nossa, tá dando muito eco. Eu acho que é o microfone do Marcos, hein? Marcos, desliga aí seu som. Deixa eu pegar aqui que é mais fácil. Ali não tá. Antônio. Presente, professora. Ariadne tá aí. Diego. Presente, professora. É o seu, eu sei, minha flor. Diego tá aí? Diego não tá. Diógene. Diógene presente. Edson. Edson não tá. Elivelton. Presente. Elisa. Emanuele. Felipe. Presente. Gustavo. Gustavo não tá. Josiane. Presente. Professora, pulou eu também. Eu tô seguindo a lista, amor. Peraí, que às vezes tá na outra turma, na outra lista, calma. Ah, tá. Josiane. Chiqueira em ordem. Presente. Júlia. Camila. Presente. Karen. Larissa, Rayane.
Larissa Timóteo. Presente. Marcos, tá aí. Tô aqui. Milena. Professora, era Larissa Rayana ou era outra Larissa antes da Larissa Timóteo? Larissa Rayane. Ah, não é, não. Milena. Nathalie Manuela. Natália. Presente. Nicole. Aqui. Priscila. Presente. Rodrigo. Rodrigo não veio, Pri? Sidney. Presente. Tássila. Tarcísio. Vânia. Presente. Peraí, o Tarcísio, ele não saiu? Ele saiu, gente? Ele estava aí? Então vou dar presente. Não, quero dizer que ele não estava assistindo as aulas. Ah, é? Ô, professor, Ah, o Tarcísio, ele trancou, mas Desistiu? ele vai voltar agora de novo. tá bom. Vitória. Agora eu vou para outra turma, tá? Que é uma lista para cada turma, por isso. Alexia. Andréia. Presente. Bruna. Qual, professora? Andréia Carla. Andréia Carla. Eu, presente, professora. Bruna. Presente. Fernanda. Presente. Giovana. Presente. Juliano, tá aí. Laís. Laís. Larissa de Araújo. Presente. Leonardo. Letícia, tá aí. Presente. Noemi. Cadê a Noemi? Tá ali. Rafael. Silene. E Vanessa. Presente, professora. Gente, tem alguém que eu não chamei? Ô, professora, o Elivelton tá aí, tá? Eu também não chamou, não. Jaqueline Paula. Também não chamou, professora. Elivelton tá aqui? Não, Elivelton deu presença. Peraí, vamos falar então. Do segundo semestre. Quem eu não chamei? Do segundo semestre. Peraí. Eu, professora. Eu também. A Andréia do segundo semestre. Andréia. Deixa eu colocar aqui. Andréia. Vai ficar no final, mas vai ficar, tá, Andréia? Tá, obrigada, Andréia. professora. Pode até pôr a Vancini, só o sobrenome também. Ah, tá. Não, Já fica mais fácil. Quem mais do segundo semestre? Eu também, professora. Fala o nome. Silvio. Silvio. Eu tô certo, né, professor? Tá. Silvio Marques. Do segundo semestre, mais alguém? Ronaldo, você é do primeiro ou do segundo? João Vitor. João Vitor, você é do primeiro ou do segundo? Do primeiro. Não tem aqui, João. Vou colocar. É que às vezes, quando faz tempo que eu imprimi a lista, às vezes não tinha quando eu imprimi, tá? Eu entrei faz pouco tempo, professor. Então foi isso. Então você é do segundo, João Pedro. Sou nada. Quem me dera. Ronaldo, primeiro semestre. Mais alguém, amores? Todo mundo? Tudo certo? O Silvio já coloquei. Então tá bom. Não, falta eu, professora. Jaqueline e Paula. Jaqueline, do primeiro semestre. Primeiro. É. Então, Jaqueline. Obrigada. Por nada, amor. Ok, então, meus chucos. Encontro vocês, então, segunda-feira que vem, tá? Tem atividade para fazer.
Não esqueçam das atividades lá no AVA. Eu não fechei nenhuma. Vou fechar na semana de prova. Então, ainda dá tempo de vocês colocarem tudo em dia. Ok? Beijo. Até segunda-feira. Tchau, tchau. Beijo, Beijo. Até mais. Boa noite. Boa noite. Boa Tchau, noite, tchau. professora. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite, Pro. Boa noite, meu bem. Tchau, obrigado. Tchau, Fernanda.